Boa noite a todas, boa noite a todos. Hoje, nós vamos abordar com vocês na disciplina de Fundamentos Epistemológicos e Filosóficos, que abordam os conceitos e a construção, de toda a nossa elaboração em psicologia, escolas do pensamento na psicologia e como que essas escolas se caracterizam e como elas vão se fundamentando, implicando diretamente no nosso modo de entender as linhas teóricas que a psicologia vem a ter na nossa atualidade. Vale salientar que a psicologia, ela vai se nutrindo de conhecimentos filosóficos e também do caminho que a filosofia vem a ter em termos de transformação para um modelo de entendimento científico. Então, quando a gente pensa na filosofia, que foi uma das aulas, uma das primeiras aulas que eu debati com vocês, a primeira aula, efetivamente, foi a primeira e a segunda, que eu discutia lá sobre os aspectos de uma psicologia filosófica e de uma psicologia científica. A gente pode dizer que toda a construção do pensamento científico está amarrado à organização do pensamento filosófico ao longo do tempo. Mas é importante que a gente entenda que há movimentos dentro da filosofia que diferem do modelo que a ciência adotou para entendimento do que acontece na realidade. Então, esses fenômenos da realidade, à medida que são entendidos, compreendidos e significados de modos distintos, vão implicar nos caminhos que a psicologia veio a ter e como que a psicologia foi se constituindo como ciência, como conhecimento e dentro das suas variantes, ou seja, a gente tem as linhas psicológicas atuais que são materialistas, ou são idealistas, ou são mais materialistas do que idealistas, ou são mais idealistas do que materialistas. Então a gente tem toda uma correlação de organização que na epistemologia do conhecimento vai sendo elaborado de um modo mais sistemático e os impactos que a filosofia veio exercer sobre a psicologia propriamente dita. Muitos dos conceitos aqui vocês devem aprofundar quando estiverem no ano que vem, a disciplina de História da Psicologia. E nela, muitos outros elementos vão ser acrescentados e agregados para a nossa compreensão melhor do que é a filosofia, do que é o conhecimento científico e de como eles impactam nessa construção nossa da psicologia. Então, é fundamental que a gente faça uma reflexão, uma análise, entendendo que lá na Grécia Antiga havia o pensamento materialista, havia o pensamento idealista, que se contrapunham um ao outro. Posteriormente, durante a Idade Média, o pensamento materialista e o pensamento idealista também mantiveram uma contraposição um em relação ao outro, mas uma relação direta com as questões divinas, com a fé, com a religião. Na Idade Média, no fim da Idade Média, no início da Idade Moderna, há um rompimento com as questões religiosas e a busca de construir um modo distinto de entender a realidade humana, buscando as mesmas reflexões dos gregos, que é o que acontece a partir do Renascimento. Então, o Renascimento é um questionamento da sociedade feudal que vai impactar na construção da Idade Moderna, e a Idade Moderna vai trazer as reflexões, sejam elas materialistas ou idealistas, buscando compor um melhor entendimento sobre a realidade e as características da realidade que cada um vivia. Um dos grandes elementos que se procurou destacar durante todo o movimento renascentista, o início da Idade Moderna, foi a contraposição em relação ao domínio da religião sobre o conhecimento. E com isso, estabelecer as possibilidades de buscar o conhecimento através da comprovação. E esse foi o caminho do iluminismo. O iluminismo que a gente discutiu na última aula. E o iluminismo com aquela ideia, afastar as influências do pensamento místico, do pensamento religioso sobre o fenômeno do conhecimento. Não era negar que as pessoas possam ou não ter religião, mas a característica de que a elaboração do conhecimento seja feita de um modo consistente, e esse consistente significava um trabalho científico. E dentro das características do iluminismo, a racionalidade é um elemento central para produzir o conhecimento, e também uma preocupação constante em conhecer a realidade de um modo que seja considerado
a verdade, o que é o real. E esse real encontrado possa ser replicado em outro contexto. Ou seja, o que é um fenômeno da ciência, um fenômeno da comprovação? É aquilo que eu faço dentro de uma cultura, por exemplo, faço um experimento aqui no Brasil e faço o mesmo experimento lá na China, ou faço lá nos Estados Unidos, ou faço lá no Japão, e o resultado é o mesmo. Então, a característica é que a ciência busca comprovar aquele fenômeno que ela estuda, demonstrando que aquele fenômeno é real. E essa base dos filósofos modernos, dos pensadores modernos, dos escritores modernos, que vão implicar no movimento iluminista, e o iluminismo vai buscar, a partir da filosofia, a fundamentação científica, ou seja, produzir ciência para o entendimento do mundo, da realidade e suas características. O fim da sociedade feudal vai marcar justamente a construção e a constituição de um modelo distinto de olhar para o mundo. O primeiro elemento, né, fundamental, né, que tudo que acontece no universo é movimento. E o universo em movimento se transforma, se modifica e constitui toda a dinâmica de realidade de um modo distinto a algo em que a gente ficasse preso no que é dito. Então, alguém diz que algo funciona desse jeito, então acredite. O que o rompimento, né, com a sociedade feudal trouxe, né, para a construção do conhecimento foi buscar uma elaboração que permitisse que o universo fosse entendido como um universo em transformação. E a necessidade do conhecimento era algo fundamental para que se comprovasse aquilo que se estudava, se investigava e se analisava. O que quer dizer? O que explica o mundo não é a fé. O que explica o mundo é a comprovação de um fenômeno investigado. E aquela investigação sendo consistente. Esse processo de racionalização, que foi enfatizado, né, por exemplo, pelo Spinoza, pelo Descartes, de modos distintos, né, tanto Descartes quanto Spinoza, e vão, ao longo do tempo, impactar também na construção do iluminismo, a característica é a percepção de que o conhecimento é algo que se constrói e que se questiona, a dúvida como um elemento central. À medida que se constrói o conhecimento e se duvida do conhecimento, se busca reelaborar o conhecimento. Então, o que é a racionalidade humana em relação ao conhecimento? Produzir, aplicar a realidade, verificar se aquilo que se trata explica aquele momento da realidade e, posteriormente, se aquilo que foi aplicado não der conta de explicar a realidade, questionar. E, ao questionar, produzir o conhecimento. O que quer dizer, né? A ideia de que a ciência não pode se bastar na confiança daquilo que ela produz. A ciência se faz com dúvidas e não com certezas. Né? O conhecimento, todo ele produzido, é fruto da racionalidade, que quer dizer, eu paro, eu penso, eu analiso e aplico. E depois eu analiso novamente, procuro entender novamente o porquê da aplicação, aonde que deu certo, aonde que não deu errado, para caracterizar o conhecimento de forma efetiva. O conhecimento se torna real quando ele demonstra uma determinada dinâmica de realidade na sua característica, na sua intensidade. E que para o mundo, o universo, manter toda uma construção de movimento, de ações e transformações, a ciência é um elemento central. E todo o processo da racionalidade vai girar em torno da ciência. Então, a ciência contribui para que o mundo avance em toda a sua condição de qualidade, de entendimento e de relações com o mundo. Vale salientar que a psicologia, na Idade Moderna, não era ainda uma característica de ciência. Então, não tem a psicologia como ciência. O que se tinha eram discussões onde a psicologia aparecia em fundamentos, né, por exemplo, da fisiologia, da medicina, da própria filosofia, da biologia, ou seja, as ciências que estavam estabelecidas, ou o conhecimento elaborado que existia na Idade Moderna, falava sobre a psicologia, mas não era necessariamente uma ciência psicológica. Então, a grande fragilidade da psicologia, né, para ela ser entendida como ciência,
à medida que a Idade Moderna e o Iluminismo, né, começam a caracterizar essa necessidade científica, era que a psicologia não conseguia comprovar aquilo que ela estudava. Então, qual era o estudo da psicologia? O estudo do espírito, o estudo da alma, que na verdade era o estudo da consciência, o estudo do pensamento. Então, a psicologia não conseguia converter em elementos concretos o seu estudo sobre o pensamento. Como ela não convertia em elementos concretos, a psicologia não era considerada efetivamente como uma ciência. Até que apareceu um filósofo e fisiologista alemão chamado Wilhelm Maximilian Wundt. E Wundt vai estabelecer os princípios de construção de uma psicologia científica. Vale salientar, né, que Wundt era professor de filosofia e era professor de fisiologia. Porém, ele entendia que a filosofia estava no campo da abstração, das reflexões mais abertas, e a fisiologia no âmbito da explicação do que é a realidade, do que é o mundo e como o mundo se caracterizava. E com isso, Wundt começa a trazer, né, nas suas discussões, nos seus estudos, nas suas publicações, um aspecto em que ele considerava que, se a psicologia quer fazer parte da racionalidade, ela tem que ter, na sua construção, elementos racionais, que comprovem, pela sua condição conceitual e aplicada, aquilo que se investiga. Ou seja, a psicologia, para se fazer ciência, tem que se mostrar ciência. E a psicologia, né, como efetivamente ciência, vai surgir especialmente no início do século XIX. Então, no século XIX, né, que vai ali de 1801 a 1900, a psicologia se configura como ciência a partir dessa compreensão do Wundt que a psicologia deveria, em primeiro lugar, se afastar das influências da filosofia e buscar conhecimentos na fisiologia, para que a condição de ciência fosse obtida. Se a psicologia continuasse amarrada às questões filosóficas, ela teria um caráter abstrato, e esse caráter abstrato não daria conta de explicar o fenômeno da realidade. Então ficaria na reflexão, no mundo das ideias, pegando o exemplo platônico, e não daria conta de explicar os fenômenos que estão à nossa volta. Mas se a psicologia se correlacionasse à fisiologia, ela poderia aí sim se livrar das influências filosóficas e construir todo um padrão de organização de conhecimento. E esse padrão, né, levando em conta estruturas, levando em conta organização de ideias, levando em conta estabelecimento de comportamentos. À medida, né, que esse comportamento vai se ordenando, a psicologia poderia ganhar o status de ciência. E esse processo, né, como que foi se desdobrando? Primeiro, né, discussões em que era possível uma psicologia científica, a princípio, né, se dizia, é um ideal que muita gente que discute a psicologia procura trazer, mesmo não sendo psicólogos, pois não tinha essa formação. Psicólogo seria o estudioso da psicologia, mas não alguém formado num curso de psicologia. Então, logo, os estudos, psique, entendido aí de diferentes formas, que a gente vai traduzindo aí para vocês, na sequência. Então, quem estudava os fenômenos denominados psicológicos era um psicólogo. Inclusive, né, na atualidade, a gente tem alguns psicólogos que não têm formação em psicologia. Tiveram formação em outras áreas, mas como estudiosos da psicologia se destacaram e criaram escolas dentro da nossa área de conhecimento. É importante também que a gente entenda como que a psicologia foi se desdobrando na Europa e nos Estados Unidos. Então, a psicologia, ela tem um debate intenso na Europa, com diferentes perspectivas de entendimento, né, do fenômeno psicológico, e posteriormente ela vai ter também esse caminho nos Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos ela vai percorrer algumas formas de análises um pouco distintas do modelo europeu. De duas formas, né? Uma
pela própria característica da cultura dos Estados Unidos, né, buscando o avanço da sociedade, e do outro lado, pelos contrapontos que muitos psicólogos europeus, né, principalmente nas grandes guerras, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, acabarem indo lá para os Estados Unidos. E lá, né, eles começam a estabelecer todo um processo distinto de entendimento do que se fazia com a psicologia até então. Nessa caracterização que se começa a perspectiva europeia e perspectiva dos Estados Unidos, que a gente vai abordar aí na sequência com vocês, né? Mas os Estados Unidos vai seguindo um determinado caminho distinto do caminho europeu, influenciado num primeiro momento pela Europa e depois pegando o seu próprio caminho. E posteriormente, com a chegada de outros psicólogos europeus, uma reconstrução de caminhos dentro da psicologia propriamente dita nos Estados Unidos. A psicologia, nessa construção, ela se dividiu em 3 escolas. A primeira escola é uma escola estruturalista que vem da influência do Wundt e vai, a partir das ideias do Wundt, se organizar nos Estados Unidos. Em oposição ao estruturalismo, surge uma segunda escola chamada funcionalista, que, embora trabalhe com alguns elementos em comum com o estruturalismo, se tornou uma escola em oposição ao estruturalismo. E uma terceira escola que surge nos Estados Unidos, que é a escola associacionista. Essas 3 escolas, elas estão na história da organização do movimento psicológico como ciência. Elas foram enfatizadas nos Estados Unidos, com exceção do estruturalismo, que começa na Alemanha, e posteriormente, com a chegada, né, de psicólogos europeus, né, começam a fazer uma contradição, e na Europa os psicólogos começam também a se diferenciar desses modelos, desses 3 modelos organizados pelas escolas nos Estados Unidos, né, em que essas 3 escolas buscam uma ênfase maior num caráter de comprovação dos fenômenos psíquicos. E na Europa, a psicologia vai se constituir como a ênfase no processo, e não na comprovação. Isso vai dar uma diferença em termos epistemológico e filosófico significativa nas escolas que surgem em termos do nosso conhecimento psicológico. Então, essa psicologia científica, como que ela vai se constituindo? Então, na Alemanha, final do século XIX, o Wilhelm Wundt propõe todo um processo de ação que liberte a psicologia da filosofia. Então, basicamente, ele dizia, não queremos mais uma psicologia filosófica, nós queremos uma psicologia científica. Vale salientar para vocês, né, que no presente momento, na nossa atualidade, a gente tem psicologia filosófica e tem psicologia científica. Então, por mais que o Wundt tivesse proposto, né, essa separação, né, ou libertação da psicologia das influências filosóficas, não significou, né, que a psicologia tenha seguido um caminho distinto, né. Em 1873, o Wundt publicou o livro Prinzipien der psychischen Kausalität, que a tradução em inglês foi para Principles of Physiological Psychology, e traduzido para o português, né, Princípios de Psicologia Fisiológica. Mas quando a gente olha o título do livro em alemão, ele está trabalhando com os princípios das causalidades psíquicas, causalidades psicológicas, e não no título trazendo aspectos fisiológicos, como foi traduzido para o inglês e depois para o português. Mas dentro do livro, no conteúdo do livro, as causalidades psíquicas eram entendidas e trabalhadas pelo Wundt a partir da fisiologia. Então, para ele, a fisiologia era o modo como nós, da psicologia, poderíamos demonstrar o que é a consciência, o que é o pensamento. E para entender e caracterizar a consciência e o pensamento, os elementos centrais envolvem, né, para o Wundt, a sensação e a percepção.
Então, o Wundt, lá em 1879, cria o primeiro laboratório de psicologia na Universidade de Leipzig, no Instituto de Psicologia Experimental. Ele criou, né, o Instituto de Psicologia, e ali o laboratório foi formado, e dentro desse laboratório a psicologia inaugurou o seu viés científico. Então, até 1879, a psicologia não era uma ciência. Era, no máximo, um conteúdo de debate filosófico. A partir de 1879, a psicologia ganha o status de ciência. E com isso, né, a psicologia, de acordo com o próprio Wundt, se liberta da filosofia e passa a ser uma psicologia sem alma, né? Sem o espírito, sem a noção de fenômenos não explicáveis, mas que todo o processo mental, o processo de consciência poderia ser traduzido, trabalhado e comprovado por experimentos. Então, a psicologia se torna ciência quando ela abandona, a partir de Wundt, qualquer conceito da filosofia, né? Então, a filosofia não mais, entre aspas, age sobre a psicologia e sobre as características da psicologia. Então, Wundt é caracterizado historicamente como o pai da psicologia científica. Não é o pai da psicologia, né? É o pai da psicologia científica, né? Uma psicologia que faz ciência e que busca comprovar os fenômenos psíquicos que investiga. Ele foi professor de fisiologia e de filosofia, trabalhava com as duas disciplinas, mas ele considerava que a fisiologia era o caminho para a psicologia explicar o comportamento humano, né? E com isso, né, trabalhar de modo adequado, independentemente de outras linhas ou áreas do conhecimento. Então, a psicologia pode fazer experimentos, estudos e investigações, pois ela se converteu numa área do conhecimento independente. E aí, né, vai dando base para a formação de psicólogos. Então, quando a psicologia se torna ciência, passa-se a ter a necessidade de formar pessoas em psicologia para discutir a própria dinâmica e elaboração do conhecimento. O elemento central que o Wundt começou a investigar para buscar as suas comprovações foram as sensações e percepções, fazendo uma pequena diferença para vocês. Sensação é algo que eu sinto no meu corpo, mas não consigo explicar o que é. E percepção é quando essa sensação que eu tenho no meu corpo eu consigo explicar. Então, se eu sinto alguma coisa e não tenho como definir, é uma sensação. Quando eu consigo definir, é uma percepção. A característica, pegando o exemplo assim, uma criança de 1 ano de idade, 2 anos de idade, o que predomina nela são sensações, porque ela não consegue descrever o que se passa com ela. Nós, adultos, em nós predominam as percepções, porque a gente busca dar definição a elas, né? Então, qualquer sensação que a gente tem, a gente já explica o que é. Se é uma dor, se é algo agradável, enfim, né, a gente vai dando uma definição para as sensações que as convertem numa condição de percepção. Em 1881, o Wundt organizou e fundou uma revista especializada em psicologia, com o nome, né, de Philosophische Studien, Estudos Filosóficos. E o dado interessante, né, que o nome era Estudos Filosóficos, mas a ênfase era em publicação de pesquisas em psicologia que fossem pesquisas correlacionadas à comprovação dos fenômenos que se investigavam. O que o Wundt propunha, né? O elemento central, né? Através da sensação e da percepção, que nós pudéssemos estudar a consciência. Então, o elemento central, né? A consciência é comprovada, é entendida, é caracterizada a partir, né, de toda uma organização, toda uma caracterização que dê base à sua comprovação. Então, a consciência para o Wundt não era esse processo de pensamento em que a gente não consegue situar. A consciência para Wundt eram os processos fisiológicos que ocorrem no cérebro. Então, a partir de um estímulo, como que o indivíduo reage. Isso é a consciência. Então, a consciência não era definida como uma característica que a gente entende de modo mais regular,
que é o processo de pensarmos sobre alguma coisa de modo consistente, termos ideias, organizarmos e aprofundarmos uma reflexão. Então, consciência, para ele, era aplicar, a partir de um estímulo, respostas que os indivíduos viessem a ter. Então, a consciência era pautada por comprovações de ações que os indivíduos realizavam. E o método que o Wundt utilizava era chamado de introspecção. Introspecção traz a ideia de voltar-se para dentro. Mas esse voltar-se para dentro não significa a característica de um processo que a gente não sabe o que acontece. A introspecção significa que, a partir de uma informação que eu venha a dar a uma pessoa, essa pessoa vai avaliar, a partir dessa informação, o que ela deve fazer. Isso seria introspecção. E à medida que esse processo das sensações e das percepções venha a ocorrer, se poderia observar o resultado esperado para com o indivíduo. Que quer dizer, né, que o Wundt passou a utilizar em laboratórios o uso de algumas características que a gente poderia definir como teste psicológico simples, e esses testes, né, eram aplicados e se observava como que as pessoas reagiam a esses testes e quais os padrões de respostas que elas vinham a dar. Então, cabia aos observadores já treinados dentro do laboratório predizer comportamentos dos indivíduos. Então, o que quer dizer? Antes do indivíduo realizar a ação, eu já podia antecipar a ação que ia ocorrer. E os indivíduos, né, diante do experimento ali que eram colocados, agiam em conformidade com o que se esperava. Então, à medida que as sensações eram apresentadas ao indivíduo, os estímulos, as pessoas reagiam em conformidade com o contexto. E esse contexto, né, implicava que os estímulos físicos caracterizavam comportamentos padronizados. Então, um indivíduo fazia, o outro fazia, um terceiro fazia, um décimo fazia e assim por diante. O que quer dizer, né, que o modelo de introspecção implicava que a gente podia entender, antes do indivíduo executar uma tarefa, o que ele faria. E isso seria entendido como a consciência, né? Então, a consciência, a relação direta com as sensações. E esse trabalho do Wundt é o que vai mexer, né, de modo geral, ali na Alemanha, né, especialmente, sobre o patamar que a psicologia veio a alcançar. Uma ciência capaz de predizer o comportamento, uma ciência capaz de entender um comportamento. E com isso, replicar em diferentes situações como esse conhecimento pode, antes mesmo do indivíduo fazer, acontecer. Então não era uma leitura de pensamento no sentido de adivinhar, mas era uma condição de proposições para entender os modos do processo fisiológico acontecendo nos indivíduos. A partir, né, dos trabalhos do Wundt, que chamaram atenção, né, e por chamarem atenção e o trabalho que ele realizava, fez com que a psicologia começasse a ser reconhecida como ciência. Então, a partir do Wundt, outros pesquisadores, né, de diferentes áreas passaram a dizer, sim, é possível na ciência termos a psicologia ao nosso lado, pois por esse experimento do Wundt ele está comprovando situações que envolvem o comportamento humano, que a princípio, né, seria impossível de comprovar se estivesse nessa viés, nessa influência filosófica por parte da psicologia. E esse modelo vai impactar de modo significativo nos Estados Unidos. Então, quando as ideias do Wundt chegam nos Estados Unidos, o impacto é tão significativo que lá nos Estados Unidos, os psicólogos, que são os estudiosos da psicologia, começam a fazer análises e estudos com bases no pressuposto do Wundt. Então, esses pressupostos, né, vão dando base para que escolas de pensamento em psicologia fossem organizadas, sistematizadas e ampliassem a demanda da psicologia científica para além da Europa. E lá os Estados Unidos, né, foi um berço em que se intensificou práticas em psicologia buscando ratificar a cientificidade. Claro que ali nos Estados Unidos tinha uma peculiaridade que era ter uma
uma forma de poder predizer o comportamento dos indivíduos e, com isso, ter um certo controle de modo adequado sobre a sociedade. E essas escolas de pensamento, que historicamente se caracterizaram nos Estados Unidos de um modo mais amplo, elas procuram trazer, né, outros pesquisadores, outros pensadores para refletirem e analisarem o que pensam cada uma dessas escolas. Então, digamos assim, a partir... tem alguém com um microfone aberto aí, por gentileza. Tem uma característica, né, digamos assim, que os pensadores, pesquisadores da área de psicologia, eles começam a se organizar a partir de um conteúdo e de um contexto ideológico, que quer dizer, as pessoas vão se aproximando, vão constituindo uma liderança dentro dessas escolas de pensamento, e a partir delas começam a se trabalhar e discutir temas em comum. E esses temas em comum das relações práticas de cada um deles, desses pensadores e pesquisadores, vão se convertendo em fundamentação teórica. E essa fundamentação teórica vai organizando e sistematizando-se em escola. Então, uma escola em que as pessoas, dentro daquela escola, defendem um caminho de entendimento sobre a realidade, sobre o mundo. Essas escolas que foram surgindo com destaque especial lá nos Estados Unidos, começam a elaborar todo um processo de compreensão dos fenômenos psíquicos que vão lhe dando, né, uma garantia, uma sustentabilidade para explicar o que é cientificamente o comportamento humano. Porém, outras linhas teóricas da psicologia também começam a surgir e começam a aparecer com um movimento distinto. Então, outras linhas começam a surgir, começam a aparecer, buscando toda uma caracterização diferente daquele modelo anterior, que faz com que modelos, né, se contrapusessem no mesmo momento histórico e que momentos, em que alguns momentos, uma escola comece a não dar conta mais das explicações dos fenômenos psíquicos e fosse perdendo espaço historicamente dentro da sociedade. Dentro dessas escolas de pensamento, né, a gente vai ter essas três, né, como destaques, como a gente comentou inicialmente: o estruturalismo, o funcionalismo e o associacionismo. Essas escolas, elas começam a demarcar-se no final do século XIX, especialmente a partir dos trabalhos do Wundt, né, que vai dar essa garantia, né, de cientificidade para o estudo em psicologia, para as nossas investigações, e posteriormente as oposições que vêm a ocorrer entre eles. De modo rápido, comentando aqui, né, a gente já entra em detalhes, né, estruturalismo, o estudo das estruturas do comportamento humano. Estruturas, que quer dizer, tem que ter a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e assim por diante, para a gente entender como que um comportamento se organiza. O funcionalismo, ele vai dar ênfase nas funções, ou seja, não é a estrutura, é a função, como que ela está adaptada a determinadas situações e que o indivíduo, ao responder a aspectos que envolvam o comportamento humano, não vai seguir uma estrutura, não vai seguir uma ordem. O ser humano vai reagir em detrimento da situação que ele está. E essa situação é como que o indivíduo vai agir, né, de modo adequado. E a terceira, o associacionismo, ele vai se constituir, levando em consideração algumas discussões dessas duas escolas anteriores, mas vai caracterizar sua investigação de um modo distinto, rompendo com os modelos estruturalista e funcionalista. O estruturalismo, ele começa a aparecer nos Estados Unidos e quase que de modo concomitante, né, surge o funcionalismo, em oposição ao estruturalismo. Então, um movimento era em oposição ao outro. E o associacionismo, ele vem com um caminho distinto, pois muda o próprio objeto de investigação e análise que os dois outros movimentos trabalhavam, né? Então, o estruturalismo, né, o principal autor do estruturalismo é o Eduard Titchener. Eduard Titchener foi um seguidor de Wundt,
foi ele que trouxe para os Estados Unidos toda a base da concepção e compreensão de Wundt, buscando entender como as estruturas vão organizando a consciência humana, entendendo a consciência como sensações e percepções, a consciência como um processo fisiológico. E o Titchener, né, vai dar nome, né, a esse movimento como estruturalismo. E o estruturalismo vem a demarcar, né, todo um princípio de entendimento sobre o que é a realidade, o que é o mundo e como se entende essa realidade e o mundo. A base do estruturalismo era a estrutura da consciência. Então, para o Wundt, o objeto de estudo era a consciência através da introspecção. O método, a introspecção. Para o Titchener, o objeto é a estrutura da consciência. E o método, a introspecção qualitativa. Então, não é só a introspecção, mas é o que se tira dessa característica que envolve o comportamento humano de modo qualitativo. E para isso, nas investigações junto às pessoas, era necessário que houvessem boas descrições do comportamento do indivíduo, seja do que o indivíduo fala, seja do que o indivíduo faz. E se observa isso dentro da ação do indivíduo no seu dia a dia, que é, essencialmente, um comportamento consciente, cabendo a quem observa, né, esse comportamento do indivíduo diante de tarefas propostas, como que ele resolve. E se essa resolução se dá de modo similar a outras pessoas a partir de um estímulo comum. Então, a gente dá um mesmo estímulo que vai provocar a sensação, a percepção no indivíduo, e a investigação qualitativa é como que a pessoa vai manifestar, né, os seus modos de consciência de um modo mais qualitativo possível, né? O estruturalismo, né, tem como base um elemento central que é a consciência. De modo interessante, o funcionalismo que se opõe, que surge um pouquinho depois, se opondo ao estruturalismo, também tem a consciência como elemento fundamental de estudo, o objeto de estudo do estruturalismo e objeto de estudo do funcionalismo é o mesmo, é a consciência. Só que a característica que Titchener possuía era de investigar as estruturas. E essas estruturas que são compostas de elementos particulares que vão se agregando a outros elementos no sistema nervoso central, né, na fisiologia do cérebro, para que o comportamento acontecesse. Ou seja, no estruturalismo, há uma ordenação de como um determinado comportamento se estabelece. E essa ordenação, né, você vai estabelecendo o primeiro princípio, o segundo, o terceiro, o quarto, para compreender bem a própria dinâmica comportamental do indivíduo. Titchener, seguidor de Wundt, né, que leva lá para os Estados Unidos o estruturalismo, ele procura, né, essencialmente caracterizar em oposição ao funcionalismo. Então, o funcionalismo que estava surgindo ali nos Estados Unidos, né, e muitas vezes, tanto no funcionalismo como no estruturalismo, se trabalhar com a consciência, alguns, né, podiam fazer confusões, né? E o Titchener procurava, né, caracterizar de modo constante que a consciência que a gente estuda é uma consciência estrutural. E essa consciência vai se organizando de modo qualitativo, produzindo no indivíduo, através dos experimentos aplicados, o conhecimento sobre os seus comportamentos. Então, se aplica um instrumento, um estímulo, o indivíduo recebendo aquele estímulo, como que ele reage. E essa reação, quando aplicada a outros indivíduos, também tem uma história parecida, que é essa estrutura. A estrutura se repete em indivíduos diferentes, que significa o modo como o sistema nervoso central recebe a sensação, a percepção, e faz com que o indivíduo reaja a uma determinada situação e contexto. A ênfase do Titchener, assim como era do Wundt, nos trabalhos laboratoriais. É o laboratório que vai explicar como que se dá o conhecimento sobre o comportamento humano. O estruturalismo foi uma escola que a gente pode dizer assim, mais na busca do conhecimento do que aplicada a uma prática, porque ela fazia experimentos, sim,
mas os experimentos eram no laboratório e não fora do laboratório. Então, a ideia de Titchener e os seguidores do estruturalismo era realizar, né, o máximo de investigações possíveis que vieram a caracterizar denominações futuras da própria psicologia experimental, uma psicologia de laboratório, que está presente hoje nos nossos dias, né? Você faz experimentos no laboratório, independentemente se eles vão ter uma aplicação prática ou não. O importante é conduzir a pesquisa, a investigação e entender, de acordo com Titchener, como se estrutura os comportamentos humanos, né? O caráter, né, envolvido no estruturalismo, pesquisas empíricas dentro do laboratório, restritas, né, ao laboratório, ênfase na experimentação. A investigação ela levava em conta a natureza fisiológica do comportamento humano, então era uma psicologia fisiológica. Sensação e percepção eram as formas de se atingir a consciência do indivíduo. E essa consciência se dava pela quantificação, que quer dizer, quanto mais a gente vai aplicando experimentos, mais a gente vai vendo como que a estrutura mental do indivíduo vai avançando e como que essa estrutura vai se reordenando, vai se estabelecendo no comportamento humano. Lá na frente, né, o estruturalismo vai influenciar modelos de psicologia cognitiva. Não são todas as psicologias denominadas cognitivas que vão adotar o modelo estruturalista, mas esse modelo de estruturas, quando a psicologia cognitiva aborda percepção, linguagem, sensação, aprendizagem, desenvolvimento, linguagem, pensamento, inteligência, criatividade, volição, que é desejo, prazer. Quando a psicologia ela fragmenta o seu estudo em estruturas, essa fragmentação veio do estruturalismo. Então, se a gente se depara com uma psicologia cognitiva que estuda em parcelas aspectos do desenvolvimento humano, a gente sabe que essa influência do Titchener demarcou essa construção psicológica na sua própria constituição e aplicação. O estruturalismo ainda, né, vai buscar, né, a cientificidade, né, uma cientificidade fisiológica para os fenômenos que compõem o ser humano, entendendo, né, que esses fenômenos vão se estruturando. Então, de uma estrutura simples para uma estrutura complexa, das moléculas à consciência, né, passando pelas células. E essas relações entre estruturas vão dando base para que se compreenda melhor o que é a nossa mente, o que é o nosso pensamento, que são nossas ideias. E o Titchener também vai destacar que a gente vai entendendo o mundo a partir das estruturas que estão à nossa volta no mundo, como a gente reconhece, percebe cada coisa, né? Formas, cores, relações, elementos distintos. E dentro da organização dos debates propostos por Titchener, alguns elementos são interessantes em termos de debates na sua organização e na sua fundamentação. Então, por exemplo, as seguintes perguntas: quais são os conteúdos elementares, as estruturas da mente humana? E é elementista. Quais são os conteúdos elementares, que quer dizer, nossa forma de entendermos quem somos, onde estamos, o que fazemos, tem por base algo elementar que vai se tornando complexo a partir das estruturas de conhecimento que a pessoa vem a ter. Então, vou conhecendo algo mais simples enquanto criança, e depois vou ampliando a dimensão do que eu conheço, porque minha percepção do mundo vai aumentando. Uma outra pergunta, né, que envolvia a organização do pensamento estruturalista: como esses elementos estão organizados na mente? Esse termo associacionista não tem a ver com a escola associacionista. Aqui, o termo, né, foi adotado em relação às associações que as estruturas venham a ter à medida que a gente vai aprendendo. Então, a gente se depara com as percepções, começa a aprender a lógica daquele fenômeno e a gente vai associando com outros fenômenos dentro da estrutura. Então, uma estrutura se associa a outra estrutura
e a gente amplia a nossa demanda de conhecimento. E o que causa, né, todo o processo do elementar para o complexo, do reconhecimento de sensações para percepções, são as experiências, que é o conteúdo empírico. Então, é a empiria, é nós estarmos relacionados às experiências que provocam em cada um de nós o conhecimento. O funcionalismo, né? Então, o funcionalismo, ele vai se estruturar especialmente a partir de James, e James, né, contemporaneamente a Titchener com o estruturalismo, né, vai se opor ao modelo estruturalista e vai trabalhar, né, com a ideia de que todo processo mental ele tem uma característica da sua funcionalidade. Então, por exemplo, quando a gente se depara com uma situação, a gente não vai estabelecer uma estrutura de organização mental para agirmos. A gente vai agir à medida que a gente compreende aquela estrutura diferente de outra. Então, a nossa condição orgânica, o nosso sistema nervoso, ele reage perante os diferentes processos em acordo com a característica de cada um. Ou seja, a gente não tem um aspecto de seguir uma ordem mental, mas a gente age para necessariamente nos adaptarmos de forma regular ao que está à nossa volta. O estudo do William James também era consciência, só que a consciência em termos da sua funcionalidade e a capacidade de adaptação do indivíduo ao ambiente. E o método que ele adotava era a observação introspectiva. E essa observação introspectiva se dava com o uso de testes, o uso de questionários, o uso de descrições objetivas a partir do comportamento que as pessoas vinham a ter e tendo por base a fisiologia. Então, a consciência aqui é um produto da adaptação humana, não mais da percepção ou da sensação. Então, o ser humano, como que ele se adapta a cada contexto? E como que ele reage em termos de manifestar o seu entendimento pela adaptação? Essa adaptação também é fisiológica. Então, nós vamos nos adaptando fisiologicamente buscando a sobrevivência, né? Mantermos-nos vivos dentro do contexto de realidade no qual a gente está presente. E quanto mais a gente se mantém vivos, mais a gente vai sistematizando nossas ações, nossos equilíbrios e assim por diante. Lá no Titchener, era uma introspecção qualitativa. Para o William James, o elemento central como método é a observação introspectiva. E essa observação significa que eu tenho que ter elementos que façam a medida do modo como o indivíduo resolve os problemas com os quais ele se depara. Ou seja, diante de um problema, como que a pessoa se adapta? Quais são as saídas que ela vem a ter? O funcionalismo é a primeira escola estadunidense de psicologia. Então, o estruturalismo ele já vem da influência alemã do Wundt. O funcionalismo não, ele vai se ordenando nos Estados Unidos e vai se caracterizando especialmente pelo aspecto pragmatista, que era uma realidade vivida nos Estados Unidos. Então, a característica dos pesquisadores, cientistas estadunidenses era como que a gente resolve um problema de modo imediato. É a pragmática, não é ficar pensando se aqui ou acolá, fazendo uma análise aqui ou acolá. Não, como que a gente resolve? E essa psicologia do Wundt passou a investigar todos os processos de adaptação do indivíduo na realidade, como que esse processo de adaptação resolvia toda uma demanda daquilo que as pessoas enfrentavam no seu dia a dia, com as seguintes indagações, né? O que fazem os seres humanos? E por que o fazem? Relacionado ao modo como eles se adaptam. Então, por que o ser humano busca se adaptar à realidade? E por que ele faz essa adaptação de um modo regular? Então, era isso que o James procurava entender. E a consciência redefinida, como eu falei para vocês, não mais como um processo vinculado à percepção, à sensação, mas um processo vinculado à adaptação. E essa adaptação o indivíduo faz de acordo com a utilidade que ele vem a ter de uma situação, de acordo com a função que ele vai desempenhar em uma situação. Então, aqui não são mais estruturas que interferem, é o contexto.
Então, estou num contexto, como que eu me adapto a esse contexto, né? Como que eu vou me caracterizando nesse contexto. Essa escola estadunidense, legitimamente estadunidense, ela foi influenciada pelas concepções do Darwin, da adaptação, né? O Darwin vai dizer, né, que o ser humano, e ele vai usar, né, o termo associacionismo também de uma forma distinta, como sinônimo de adaptação. O James, né, vai utilizar associacionismo, não em relação à escola que vem a surgir na sequência, mas como uma característica de adaptação do ser humano ao mundo. O Charles Darwin, né, foi um biólogo, e um biólogo que contribuiu de modo sistemático para que se entendesse, todos entendessem a influência do ambiente, do meio social. Então, não foi um sociólogo que trouxe esses dados importantes aí para a compreensão dos seres vivos. Foi o Darwin, que era um biólogo. Então, nos seus experimentos, nas suas investigações pela América Latina, nas Ilhas Galápagos, ele começa a ter todo um processo de compreensão de como os organismos vivos, mesmo pertencentes a uma mesma espécie, vão se adaptando para sobreviver. E esse modelo de adaptação é que vai ser a base da compreensão da consciência no funcionalismo. Também, o funcionalismo passou a levar em conta algumas características, né, de organização do pensamento humano correlacionado às situações de uma psicologia do ato, que seria como as ações vêm ocorrer para com os indivíduos, né, de acordo com a situação, e também uma influência tanto fenomenológica, que era entender os fenômenos, só que não no modelo da própria psicologia fenomenológica, que é o fenômeno em si e como ele acontece. Para o James, a característica era de compreender o fenômeno na sua materialidade, e não na essência, como a psicologia fenomenológica veio a tratar os seus estudos. E também, outra coisa que impactou sobre o funcionalismo de James foi o naturalismo de Rousseau. Então, Rousseau, que a gente comentou com vocês, teve uma influência lá no iluminismo, e ele falava que as pessoas em si eram boas, né, eram bondosas, que a sociedade as corrompia. E o que o James procurou investigar era como que se dá essa adaptação do ser humano ao seu ambiente, né, ao seu contexto de ambiente, independentemente de uma discussão em relação se o ser humano é bom ou se ele não é bom, né, se ele se corrompe ou não se corrompe. Como eu disse para vocês, né, o funcionalismo se opunha ao modelo estruturalista e entendia que a mente humana, ela controla e dirige o comportamento humano, adaptando o ser humano às condições ambientais. Que quer dizer, quando eu vou para uma realidade ambiental diferente da minha, eu vou me adaptando a essa realidade, e essa é a condição da minha consciência. Porque em função daquela realidade, eu vou me adaptando a ela. E com isso, né, vou mudando meus comportamentos, minhas ações, para que eu pudesse compreender melhor a dinâmica de realidade do mundo. E uma outra diferença do funcionalismo para o estruturalismo é que, ao invés, né, de se dedicar à empiria no laboratório, James procurou fazer estudos práticos, quer dizer, aplicar a psicologia aos contextos vividos pelos indivíduos. Como que esses indivíduos vão se adaptando, né, a cada situação, a cada realidade, a cada momento. Então, a psicologia estruturalista buscava entender a partir da fisiologia, especialmente sensação e percepção, o comportamento humano, estudando em laboratório, que dava um caráter ideal à própria dinâmica da psicologia, porque, mesmo sendo empírico, era feito no laboratório e não com os indivíduos no seu dia a dia. O funcionalismo, ele vem caracterizar o entendimento da consciência como uma situação de adaptação dos indivíduos em função do seu ambiente social, e passa a fazer as investigações e todo o processo de conhecimento em relação à introspecção dos indivíduos voltados para o dia a dia, para a realidade do indivíduo. Então, o funcionalismo tinha uma característica não de psicologia empírica, mas de psicologia concreta, entender o ser humano aonde ele se situa.
O funcionalismo, né, também buscou, né, nas suas características, organizar entendimentos sobre os processos mentais, fazendo alguns questionamentos, como, por exemplo, para que servem as estruturas? Se essas estruturas do pensamento tivessem utilidades, todo ser humano seria compartimentalizado. Ou seja, todos nós, para aprendermos alguma coisa, teríamos que aprender na ordem apresentada. Por isso que ele se opunha a esse modelo de estrutura. E ele dizia, né, que essas estruturas acabam não tendo e não respondendo de modo adequado às funções, porque a gente fica preso a um modelo biológico, em essência, que controla o próprio comportamento do indivíduo, porque tem uma ordem para acontecer. E quando se pergunta qual é a função dessa ordem, se perde a própria dimensão do funcionamento da mente humana. E por isso, né, o James, né, passava a destacar o processo de entendimento do comportamento, valorizando o estímulo que provoca respostas. Então, um estímulo ambiental faz com que a gente, para sobreviver nesse ambiente, nos adaptemos. Então, o processo de adaptação se torna essencial, bem como a característica pragmática. Então, a psicologia do James é uma psicologia utilitária. Então, a psicologia tem que resolver o problema de modo imediato dentro do contexto que o indivíduo vive, e não se perder em elucubrações para explicar o que está acontecendo. Então, o que é a psicologia? Uma psicologia aplicada à realidade e que resolva, de modo mais rápido possível, a condição do ser humano, né? Que é a adaptação ao mundo, né? E essa adaptação que se dê da melhor maneira possível. Né? O associacionismo, ele vai surgir depois, né, das influências ali do estruturalismo e do funcionalismo, e ele vai construir uma psicologia diferente desses dois modelos, porque a ênfase passa a ser na aprendizagem, e uma aprendizagem mecanicista, que quer dizer o associacionismo, né? Quanto mais a gente repetir um padrão de comportamento no indivíduo, mais o indivíduo vai reproduzir aquele comportamento. Embora Thorndike não trabalhasse ainda com o que veio a ser chamado de condicionamento, mas ele trouxe as bases para o condicionamento. Então, o Thorndike vai dizer assim, não é a consciência, não é a percepção, a sensação, não é a condição de função e adaptação, é a repetição. Quanto mais a gente ensina os indivíduos a reproduzirem comportamentos, mais eles vão replicar esses comportamentos. Os estudos do Thorndike vão impactar a psicologia animal. E a psicologia animal, né, uma psicologia que começou a estudar os animais para predizer comportamentos humanos. Mesmo que essa psicologia animal, né, não existisse ainda quando Thorndike começou a elaborar os seus procedimentos, ele foi dando base para que ela se estruturasse, pois existiam experimentos em outros locais do planeta com animais, mesmo que não fosse efetivamente num campo psicológico. Por exemplo, o Pavlov realizava experimentos com cachorros para entender questões relacionadas à reflexiologia, que era um campo da fisiologia. Então, lá na Rússia, e depois na União Soviética, ele fazia seus estudos ali com animais, mas no âmbito da fisiologia animal. E posteriormente, né, a psicologia vai adotar estudos com animais, né, especialmente com ratos e pombos nos Estados Unidos, e na Europa, em oposição aos estudos com ratos e pombos, pois se dizia assim, nos Estados Unidos o pessoal trabalha condicionamento em ratos e pombos, porque não consideram os processos cognitivos desses animais, que têm processos bastante elementares do ponto de vista da cognição. E lá na Europa, pesquisadores começaram a fazer experimentos com chimpanzés, e pois diziam, né, os chimpanzés têm uma estrutura mental muito próxima da dos seres humanos, que quer dizer que nós consideramos o pensamento como um fenômeno primordial, e não como se faz lá na psicologia dos Estados Unidos, em que o fenômeno mental é praticamente descartado, ficando meramente como um processo fisiológico.
O Thorndike, então, a ênfase dele era o comportamento aprendido. Então, se eu ando na forma bípede, é porque eu aprendi. Se eu falo, é porque eu aprendi. Então, a aprendizagem para o Thorndike era o elemento central. E era a aprendizagem que conduzia todas as relações do ser humano com o mundo, com ênfase nas conexões entre um estímulo e uma resposta. Essa teoria associacionista também pode ser chamada de conexionismo, mas o nome mais conhecido, né, é associacionismo. Aqui, a associação é entre um estímulo e uma resposta mediados, entre aspas, ou mediado pelo que se aprende. E a aprendizagem passa a ser o caminho fundamental. Thorndike vai influenciar, né, um modelo de psicologia que vai surgir na sequência do tempo, que é a psicologia, uma área de atuação que é a psicologia da educação, ou psicologia na educação, ou psicologia da educação. Na educação, da educação, ou psicologia educacional, né? Os três termos, né, vieram para o Brasil, né, com pequenas diferenças entre eles em termos de atuação. Mas a ênfase do Thorndike é aprendizagem. Então, o que cabe ao psicólogo, à psicóloga? Estabelecer comportamentos a serem aprendidos por parte dos indivíduos, né? O Thorndike, né, foi o principal autor, formulou toda uma condição de teoria da aprendizagem na psicologia, e essa aprendizagem correlacionada à padronização e repetição de comportamentos. Quanto mais a gente repete comportamentos, mais a gente vai se organizando nesses comportamentos. Questões filosóficas apareceram não de uma forma intensa. O elemento central, né, dentro do associacionismo era a aplicação. Aplicar toda a condição de uma estrutura de aprendizagem para que os indivíduos, nos seus comportamentos, reproduzissem o que foi aprendido, né? E essa associação das ideias não quer dizer que eram ideias propriamente ditas, né? Parei, pensei, analisei. Ideias são os comportamentos. Então, a característica que o associacionismo vai dar, né? Quando a gente trabalha a associação de ideias, a conexão de ideias, são os comportamentos aprendidos que vão se interrelacionando, do comportamento mais simples para o comportamento mais complexo. E dentro desse processo, o que vai implicar diretamente é que quanto mais eu vou reordenando o meu comportamento e aprendendo mais eu vou ampliando essa minha complexidade de ideias. Essas ideias complexas estão associadas aos comportamentos. Não é a gente pensar a ideia como um fenômeno mental, como regularmente a gente pensa, né? Estou tendo uma ideia, um fenômeno mental. Não, a ideia é o comportamento do modo como ele vai se sistematizando do comportamento mais simples para o comportamento mais complexo. A complexidade do comportamento está relacionada ao grau de aprendizado que o indivíduo vem a ter. Essas contribuições, né, da psicologia estruturalista, funcionalista, associacionista, ela repercute na Europa, nos Estados Unidos de um modo bastante intenso, mas gera na Europa uma contraposição, em que os caminhos europeus vão ser bem distintos dos caminhos behavioristas, os caminhos dos Estados Unidos. Então, o behaviorismo, behavior é comportamento, behaviorismo, né, seria comportamentalismo. Fizeram uma hibridização, né, de uma palavra inglesa com uma portuguesa, né, virando behaviorismo, né, algo estranho, né, na escrita. Mas o behavior, né, comportamento, chamado comportamentalismo ou psicologia comportamental, que é uma psicologia genuinamente dos Estados Unidos. Na Europa, se começou um movimento em oposição a esse modelo de escola psicológica. E os europeus começaram, em sua maioria, a dar maior valor para os processos mentais, cognitivos. Então, a psicologia da Gestalt é uma psicologia de processos cognitivos, que vai se constituindo em oposição ao behaviorismo. Basicamente, né, a psicologia da Gestalt é uma psicologia cognitiva, mas não aquele cognitivo que o estruturalismo adotava.
as estruturas, né, do conhecimento, né, a fragmentação do conhecimento. Mas é o contrário. A Gestalt procura entender o todo, a forma. Tanto que Gestalt, né, significa em alemão forma, mas é uma psicologia que tende a ver a totalidade de um fenômeno pelo viés cognitivo. Enquanto o behaviorismo, né, trabalhava experimentos com ratos e pombos, a Gestalt trabalhava experimentos com chimpanzés. Essas teorias que eu vou comentar aqui com vocês vão aprofundar na história da psicologia no ano que vem em mais detalhes, né? A psicanálise, também uma escola europeia, vai valorizar os processos mentais, estudando o aparelho psíquico, não a consciência. Então, a consciência para Gestalt não é a consciência lá do estruturalismo, nem do funcionalismo. A consciência é um processo mental, que leva em conta valores, ideias, reflexões, análises por parte do indivíduo. A psicanálise também vai estudar o aparelho psíquico, o ego, id, superego, a partir de elementos correlacionados a aspectos mentais, especialmente ao conteúdo do inconsciente. Então não é a consciência, é o inconsciente, aquilo que está em nossa mente de uma forma que nós ainda não sabemos como afeta o nosso comportamento. Então é algo escondido que afeta cada um de nós. A psicologia analítica também é uma psicologia que vai trabalhar com imagens narrativas, chegando até alguns aspectos, algumas características místicas de organização do pensamento, especialmente nas discussões sobre mandalas. E a psicologia analítica, ela é desdobramento da psicanálise. Então, os seguidores da psicologia analítica rompem com a psicanálise e vão para um estudo da consciência, caracterizando a consciência como um fenômeno que muitas vezes não é palpável, não é comprovável de modo empírico ou concreto, mas é um fenômeno que pode ser estudado através de imagens narrativas que podem ser os sonhos também, né? Uma outra psicologia que também surge na Europa, em oposição à psicanálise, mas a partir da psicanálise, é a psicologia individual. Embora o nome seja psicologia individual, a sua fundamentação é o contexto social. É como o indivíduo consegue ter forças para se contrapor às características da sociedade que pode gerar preconceito e exclusão, buscando no próprio indivíduo, o indivíduo buscando em si, as condições de superação de um problema. Leva em conta também características da consciência. A psicologia corporal, também chamada de bioenergética, é uma psicologia que surge a partir da psicanálise e se opõe à psicanálise. Então, se a psicanálise dá ênfase para a condição mental do indivíduo no estudo do seu inconsciente, a psicologia corporal vai dizer que a forma de entendermos os problemas nos indivíduos é pelo corpo, e que o psicólogo ou a psicóloga, no processo terapêutico, tem que tocar o paciente. E os toques libertam as couraças, que seriam as características em que o corpo humano está travado pelas pressões que o indivíduo sofre à sua volta. E à medida que o indivíduo tem o toque, ele vai se soltando e vai superando aí seus problemas sociais, enfim, pode falar. Pode explicar de novo a psicanálise para mim, por favor? Eu só estou dando uma pequena fala, né? Porque para explicar psicanálise vai uma disciplina, né? Psicanálise, né? Análise do aparelho psíquico. Que é o aparelho psíquico? É o ego, o id e o superego. O ego é a instância do eu, de decisão. O id é o prazer que está amarrado ao inconsciente. E o superego é a consciência. O consciente, melhor dizendo, consciente. Esse superego é o elemento que... desculpe, eu acabei me confundindo aqui, só retomando. Então, o aparelho psíquico, id, ego e superego. O id é a condição dos desejos que estão no inconsciente. O ego é o consciente, é a instância de decisão que o indivíduo vem a ter, né? A estrutura do eu. O superego é o pré-consciente, é o elemento que está relacionado à sociedade,
com as regras sociais e como elas se caracterizam no indivíduo. Que quer dizer, né, que nós temos problemas que nós não sabemos conscientemente como eles são, e eles caracterizam, alteram o nosso comportamento, né? Eu estou ansioso agora, mas eu não sei por que estou ansioso. E tem uma causa que eu preciso de um analista para me ajudar a descobrir o que mobiliza essa ansiedade em mim. Mas eu, do ponto de vista consciente, não sei explicar. E tem a sociedade que impede a realização dos meus desejos. Então, inconscientemente, eu quero realizar desejos, prazeres. A sociedade estabelece regras, e essas regras impedem que eu possa agir do jeito que eu quero em qualquer instante. E o ego, que é a instância de decisão, o ego acaba optando pela regra social, e não pelo prazer. E ao optar pela regra social, demanda no indivíduo insegurança, medo, ansiedade e assim por diante, né? E aí a gente precisa de um tratamento, né, com um psicanalista que vai buscar entender o que está escondido dentro do indivíduo. Então é um iceberg onde uma pontinha aparece e toda a estrutura do inconsciente está submerso, né? Seria basicamente isso em linhas gerais, tá certo? Uma outra psicologia que surgiu nos Estados Unidos, que é a psicologia centrada no cliente ou centrada no paciente. Essa psicologia ela surge pelas influências dos psicólogos europeus que vão para os Estados Unidos, que ao chegarem lá começam a alterar e contradizer as formas de entendimento, né? Por exemplo, na Gestalt, o Kurt Lewin, né, um importante psicólogo da Gestalt, ele foge das perseguições do nazismo e vai para os Estados Unidos. E lá ele começa a se contrapor ao behaviorismo que existia na época. E essas ideias europeias vão adentrar a Europa e vão estabelecer, né, o surgimento dessa psicologia centrada no paciente ou no cliente, que estabelece a aceitação do outro. E que a pessoa que vive um problema, ela tem que aprender a aceitar-se. Vai trabalhar também no âmbito da consciência, num plano idealista. Então a gente pode observar aqui que o behaviorismo é materialista. A Gestalt, a psicanálise, a psicologia analítica, a psicologia individual, a psicologia corporal, a psicologia centrada no paciente, são psicologias idealistas. Uma outra psicologia chamada de psicologia cognitivo-comportamental é uma psicologia bem recente que ela vai trabalhar, né, a partir dos estudos de Becker com as disfuncionalidades, que é fazer com que o indivíduo aprenda a lidar com aquilo que deixa ele disfuncional, e à medida que ele aprende a lidar, ele corrige o comportamento. Porém, essa psicologia ela tem um problema epistemológico, pois ela junta conceitos da psicologia behaviorista com conceitos de psicologias cognitivas, mas não estabelece uma epistemologia adequada. Então, quando a gente vai olhar epistemologicamente o que é a psicologia cognitivo-comportamental, a gente não sabe o que é, porque ela não é nem cognitiva e nem comportamentalista. E tanto os psicólogos cognitivos quanto os comportamentalistas a criticam. E ela faz uso de conceitos dessas outras abordagens, justapõe uma em relação à outra. Não constrói um aspecto dialético, um aspecto de avançar com o conhecimento. Ela justapõe um ao outro e se caracteriza dentro de um processo utilitarista. Tem aqui que eu resolvo o teu problema. Basicamente é isso, né? Então tem várias críticas a esse modelo, embora ela esteja na moda aí, no uso da psicologia como um todo. Tem a psicologia chamada, ela tem esse híbrido, né? Ao mesmo tempo é materialista, ao mesmo tempo é idealista, né? Essa psicologia cognitivo-comportamental. E a psicologia da epistemologia genética é uma psicologia amarrada às questões idealistas, que vai construindo o conhecimento humano a partir da maturidade. Então o ser humano avança à medida que ele amadurece. Se um indivíduo amadurece mais do que o outro, é porque o sistema biológico desse indivíduo é melhor. Se o outro fica mais para trás, é porque o problema não é, na epistemologia genética, não é a aprendizagem, não é a cultura, não é os elementos que estão à volta do indivíduo. É a maturidade propriamente dita. A psicologia cognitivo-comportamental surgiu nos Estados Unidos.
A epistemologia genética é uma escola europeia. E temos também a psicologia sócio-histórica ou histórico-cultural, que é uma escola soviética, é uma escola da Rússia, que tem como investigação processos relacionados à cultura na formação do indivíduo, né? Se nós somos humanos, do ponto de vista do uso da linguagem, do ponto de vista de andarmos na forma bípede, de entendermos uma coisa ou outra, é pela influência que a cultura exerce sobre nós. E a psicologia sócio-histórica ou histórico-cultural é uma psicologia materialista, mas é uma psicologia materialista que difere e se opõe ao behaviorismo. Ou seja, né, é outra forma de entender os processos do comportamento humano sob o ponto de vista material. Então, pegando rapidamente algumas linhas da psicologia, a gente pode ver que só tem duas que são efetivamente materialistas, o restante todas são idealistas, com exceção de uma ali que não se define nem como idealista, nem como materialista, né, e justapõe, né, conceitos, né, e é frágil do ponto de vista epistemológico na sua construção. E fazendo uma reflexão aqui com vocês, né, a gente pode dizer de modo geral que de Wundt até a psicologia ser caracterizada no ano de 1920, a característica era de ciência da vida mental, mas uma ciência da vida mental que enfatizava processos fisiológicos e não cognitivos, do ponto de vista da articulação de pensamento. De 1920 a 1960, o que predominou foi o modelo de psicologia behaviorista, então a psicologia do comportamento. Nada a ver com a introspecção, né, que é a vida mental do ponto de vista fisiológico, mas é a ênfase ali que o associacionismo veio a ter em termos de construção, né, que vai se referenciar no behaviorismo. A partir de 1960, a psicologia começa a retomar discussões, né, correlacionadas às suas fundamentações, né, uma psicologia materialista, uma psicologia idealista, né. Então as psicologias começam a se recompor e a se caracterizar nos seus estudos e análises. E atualmente, né, na contemporaneidade, a gente pode dizer, né, que a psicologia tanto pode ser entendida como uma ciência do comportamento, como uma ciência dos processos mentais. Processos mentais frutos da cultura, comportamento fruto dos condicionamentos, ou processos mentais fruto de abstrações inconscientes, ou fruto do comportamento sobre a influência do ambiente. Ou seja, hoje a psicologia ela ampliou a gama de teorias, de conceitos e de análises, tem uma amarração filosófica e científica ao mesmo tempo nessas duas análises. Então, aquilo que o Wundt propôs, né, é o fim da influência filosófica na psicologia, ao contrário. A filosofia exerce uma influência maior do que a própria denominação científica, como comprovação de fenômenos dentro da psicologia. E a característica dessa influência filosófica é que a psicologia diz, nós somos ciência, do ponto de vista filosófico, buscando a comprovação, valorizando processos, e não resultado. Enquanto o modelo de entendimento da ciência era amarrado, especialmente, à questão de se comprovar aquilo que se estava estudando, que se estava investigando, que se estava analisando. Ou seja, até hoje, né, as influências da filosofia estão presentes de modo consistente dentro das nossas elaborações em psicologia.